Oi, gente. Aqui é o professor Márcio Moreto Ribeiro. Esse é o curso de Guerras Culturais e Polarização da Esfera Pública do programa de pós-graduação em Estudos Culturais da USP Leste. Esse é o curso que eu dou com o professor Pablo Hortelado. A gente está dando o curso à distância por conta da pandemia de coronavírus, o surto de coronavírus no Brasil. Essa é a quarta aula do curso. A aula chama Medindo a Polarização Política. Então, nessa aula a gente vai tratar de um artigo de Maggio, Evans e Bryson. Have American Social Attitude Become More Polarized? O artigo é de 96 e ele foi atualizado em 2003 pelo segundo autor, o Evans. A gente vai tratar disso também durante a aula. Eu organizei a aula em 4 tópicos, então em algum lugar aí na tela vai aparecer os tópicos. Os tópicos são o conceito de polarização, as bases de dados, as medidas de polarização e os resultados. Se vocês quiserem depois consultar a aula, ou se quiserem ir e voltar, vocês podem, pelas cores que aparecerem nos tópicos, vocês conseguem identificar ela no vídeo do YouTube, ou então na descrição abaixo do vídeo. Então, é um artigo dos anos 90, ele está inserido no debate que a gente começou a discutir nas primeiras aulas, né? Começou a ter uma porção de autores sociólogos americanos começou a tratar do tema da polarização, das guerras culturais, no começo dos anos 90, né? A gente falou do James Hunter. Então, o que o DiMaggio, Evans e o Bryson fazem nesse artigo é tentar encontrar evidências ou não de polarização das atitudes sociais, como eles chamam, as opiniões dos norte-americanos a partir de dados estatísticos. Então, a primeira coisa que eu queria discutir aqui nessa aula é sobre o conceito que eles usam de polarização. Então, para o DiMaggio, o Evans e o Bryson, eu vou tratar desses autores como Deb. O Evans faz isso no segundo artigo, tá bom? Então, o que o Deb faz para conceitualizar a polarização, a primeira coisa é que eles estão pensando polarização como tendência. Eles nunca vão olhar para uma coisa estática. A pergunta que eles estão se fazendo é se os americanos estão se tornando mais polarizados, né? Se existe uma tendência em direção à polarização. Então essa é uma distinção importante. A gente poderia imaginar, né, poderia medir polarização como uma coisa estática ou como uma tendência. Eles vão focar sempre na tendência. A pergunta é se os americanos estão se tornando mais polarizados com o tempo. Então, para eles conceitualizam polarização a partir de 4 princípios. Então, a ideia é que você tem uma escala, uma série de escalas de opiniões. E o que faz de uma escala estar polarizada, né? Então, são 4 princípios que eles vão defender. O primeiro é o princípio da dispersão. O que é esse princípio da dispersão? A ideia é que quanto mais as opiniões divergem, né? Quanto mais as opiniões são espalhadas no espectro, mais difícil é você conseguir construir um consenso. E, portanto, se você está tornando as opiniões mais dispersas, você está se afastando de um consenso e isso está tornando mais polarizado. A gente vai medir o princípio da dispersão a partir de uma medida de dispersão tradicional, que é a variância. Eu vou explicar isso depois no computador. O segundo princípio, eles chamam de princípio da bimodalidade. Então a ideia é que quanto mais as opiniões estão aglutinadas em 2 polos, maior a chance de você ter um conflito social. Então essa é a ideia do princípio da bimodalidade. A gente vai medir isso com uma medida estatística chamada de kurtose, que eu vou também discutir no computador. O terceiro princípio, ele chama de princípio do constraint. Eu vou traduzir aqui, não é bem uma tradução, né? Eu vou usar o termo consistência, que eu acho que é o jeito que me parece melhor de definir esse princípio. A ideia é que quanto mais internamente... Aqui, os outros dois princípios, você está olhando para uma escala, né? Aqui você está olhando para uma série de escalas, ou uma série de perguntas.
Quanto mais consistente as pessoas são em responder essas perguntas, maior a consistência, maior a chance de você ter um conflito social. Então, por exemplo, se uma pessoa que tende a responder uma pergunta sobre os contra os direitos igualitários das mulheres, ela também tende a responder a favor de maior punição de criminosos, ela tende a responder contra o direito ao aborto, ou enfim, se você tem uma consistência entre perguntas, maior a coesão desse grupo, né, e maior a chance de conflito social. Então essa é uma medida, as duas primeiras medidas são medidas sobre uma escala, essa é uma medida entre perguntas. Essas três medidas, elas são medidas de polarização que eu vou chamar de intragrupo, quando você tem um grupo, enfim, você tem um conjunto de pessoas e você quer medir a polarização dentro desse conjunto de pessoas. O quarto princípio, que ele chama de princípio da consolidação, aqui a gente poderia chamar de alinhamento, acho que consolidação ou alinhamento, acho que são dois termos que vão aparecer aí na literatura. Eles usam o princípio da consolidação. É quando você tem dois grupos distintos, ou duas identidades, se vocês quiserem, e você tem um alinhamento de posições entre as identidades. Então, você tem, por exemplo, você tem negros e brancos. Se as posições dos negros vão ficando consistentemente de uma forma cada vez mais afastada das posições dos brancos. Isso aqui é o princípio da consolidação, e para isso a medida que eles vão fazer é comparar a diferença entre as médias dos dois grupos. Então ele vai medir a média dos brancos, por exemplo, sobre uma escala de opiniões, ele vai medir a média sobre uma escala de opiniões sobre os negros, e ele vai pegar a diferença entre as médias. Sempre lembrando, eles estão sempre olhando como tendência, então eles vão sempre olhar isso ao longo do tempo. A pergunta é se a diferença entre as médias está crescendo ou se essa diferença está diminuindo. Se a diferença entre as médias estiver crescendo, você tem um processo de alinhamento, que seria uma forma de polarização. Então são esses os 4 princípios para conceitualizar, que o Debye conceitualiza polarização. O princípio da dispersão, que a gente vai medir pela variância de uma escala. O princípio da bimodalidade, que a gente vai medir pela curtose de uma escala. O princípio da consistência, que a gente vai medir pelo eu esqueci de falar isso, né? A gente vai medir por um índice que chama alfa de Cronbach, de uma série de perguntas. E, por fim, o princípio da consolidação, que a gente vai medir pela diferença das médias entre dois grupos. Bom, para medir a polarização, o Debye usa, os autores do artigo usam 2 bases de dados com séries históricas longas. Uma é a National Election Studies, que é o NES, né, que eles chamam de NES, que é uma base mantida pela Universidade de Michigan. Eles têm dados de 72 até 92 e no artigo de atualização eles pegam dados até o ano 2000. Então, a partir do NES, eles conseguem montar 8 escalas. Na verdade, o NES ele pergunta para os entrevistados perguntas para eles se colocarem em 8 escalas. Então, são 4 escalas de termômetro que eles chamam, né? Então, o como você se sente em relação a negros, pobres, liberais e conservadores, você se coloca numa escala. Tem uma escala de assistência social ou de papel do Estado no cuidado com as pessoas, né? Eles chamam de aid, né? Então tem uma escala que é de quanto que você defende que o Estado seja o papel do Estado assistência social. Tem uma escala de igualdade de gênero, uma escala de direito ao aborto e uma escala que é uma escala geral, que é a soma de todas as escalas que eles chamam de omnibus. A segunda base de dados que eles usam é o General Social Survey, GSS, que é mantida pela Universidade de Chicago. Essa base de dados tem dados de 74 a 94 e, de novo, no artigo de atualização, eles conseguem dados até o ano 2000. Essa base ela é diferente, as perguntas não são para os entrevistados se colocarem numa escala. A imensa maior parte das perguntas elas são perguntas dicotômicas, de sim ou não. Então o que eles fazem é construir 7 escalas a partir das perguntas de sim ou não. Então basicamente o que eles fazem é, por exemplo,
tem uma das escalas que eles constroem, que é uma escala de sexualidade. Então tem 3 perguntas. A pergunta é se a pessoa, ela, o que ela acha, se ela concorda com sexo extraconjugal, se ela concorda com sexo homossexual, e se ela concorda com sexo antes do casamento. E aí cada resposta eles somam um ponto. Então se ela respondeu afirmativamente as 3, a pessoa ganha 3 pontos na escala. Então eles montam 7 escalas, então eles têm uma escala de aborto, uma escala de racismo, uma escala sobre a participação das mulheres na esfera pública, uma escala sobre o papel de gênero na família, essa escala de sexualidade que eu mencionei, uma escala sobre punitivismo e, de novo, aquela escala que é a soma de todas as outras escalas que eles chamam de ômnibus. Por fim, em ambas as bases de dados, eles conseguem fazer recortes dos entrevistados, né? Então você pode fazer o recorte só dos votantes, só daqueles que têm um maior grau de escolaridade, só aqueles que são mais velhos, só aqueles que têm uma certa religião, que são de alguma religião conservadora, só os negros, só os democratas ou só os republicanos, só os conservadores, só aqueles que são politicamente engajados. Então, em uma das escalas, eles inclusive fazem, em uma das bases de dados, eles inclusive conseguem fazer uma escala de engajamento, e aí eles conseguem recortar aqueles que são mais engajados, ou só as mulheres, só os homens, né? Então tem uma porção de recortes que eles conseguem fazer dos entrevistados. A ideia é que você pode ter, no geral, não conseguir enxergar uma tendência de polarização na população em geral, mas quando você faz um recorte específico, isso transparece. Então, é isso que eles estão tentando, isso é possível fazer usando essas bases de dados, eles têm a possibilidade de fazer esses recortes, que é um subsample que eles chamam, né? Eu queria mostrar para vocês, tentar explicar para vocês as medidas que os autores usam para medir polarização. Então, estava dizendo que um dos princípios que eles estão considerando de polarização é o princípio da dispersão. Para isso, eles vão medir variância. Variância é uma medida de dispersão em relação à média, certo? Então, numa curva como essa daqui, a média vai estar em algum lugar por aqui, certo? Aqui, como o volume das respostas está concentrado para o lado de lá, eu tenho uma variância, aqui é de 1,2. Veja, nesse caso em que a maior parte das respostas foram dentro da média, a variância é muito menor, certo? Então é isso, quanto maior o volume de respostas perto da média, menor é a variância. Conforme ele vai se afastando, tanto se ele afastar para a direita quanto para a esquerda, a variância aumenta, certo? Então, daqui para cá, por exemplo, a variância aumentou bastante. Daqui está 0,6, aqui ele vai para 2 de variância, né? Então, é uma medida de dispersão. Formalmente, a variância é a média das distâncias das respostas em relação à média. É uma medida de dispersão, é uma das medidas mais comuns de dispersão, né? A segunda medida, o segundo princípio deles é o princípio da bimodalidade, né? Que tem a ver com os dados estarem concentrados em 2 polos. E a gente, para isso, vai usar essa medida que chama de kurtose. Aqui, a kurtose, o melhor que eu consigo explicar é que ela é uma medida de dispersão, mas não em relação à média, mas em relação aos ombros da curva. Então aqui, uma curva normal, ela tem aqui no centro o que a gente chama de a média, né? Aqui é o centro, a média. O que está nos extremos a gente chama de cauda. E essa posição aqui, que está a uma distância de uma variância da média, é o que a gente chama de ombros. Então a acumulação, quanto mais concentrado nos ombros, menor a kurtose. É uma dispersão em relação aos ombros. Quanto mais espalhado dos ombros, maior a kurtose. Então, o que os autores estão mostrando é o seguinte: imagina que a gente começa de uma situação assim, é uma curva normal, né? Aqui a gente tem uma kurtose alta e uma variância bem baixa, porque a maior parte então, os dados não estão concentrados nos ombros, eles estão bastante concentrados na média, né? Então a variância é pequena, porque está concentrado perto da média. Como ela não está concentrada nos ombros, a kurtose
é alta. Estão espalhados em relação aos ombros. Daqui para cá, nota que o que a gente tem é a variância está aumentando, né? Porque os dados estão se espalhando em relação à média. E a curtose está diminuindo porque ela está se acumulando mais nos ombros em relação a essa daqui, né? Aqui, mais um pouco. Eu tenho a variância aumentando e a curtose diminuindo. Mais um pouco, variância aumentando, curtose diminuindo. Mais um pouco, variância aumentando, curtose diminuindo. Até aqui, são dois exemplos. Aqui a gente tem a situação de mínima curtose. A situação de mínima curtose é quando todos os dados eles estão simetricamente distribuídos em 2 pontos, né? Agora veja, aqui eu tenho a curtose mínima, que no caso é menos 2. Aqui eu tenho a variância de 1. Quando eu afasto essas duas barras, né? Eu aumento a variância. Então eu tenho a curtose mínima e eu tenho um aumento de variância. Isso representaria um aumento de polarização, certo? O que ele está chamando a atenção é que como processo, lembra que ele está sempre pensando polarização enquanto uma tendência. Ele está saindo de uma situação de pouca polarização e está caminhando conforme está vindo daqui para cá, para cá, para cá, até aqui e chegando aqui, no caso extremo, você tem um aumento de polarização. Então, para ele, quando você está, para os autores, quando você está olhando para uma escala, aumento de polarização ele é ao mesmo tempo aumento da variância, quer dizer que suas opiniões estão ficando mais espalhadas no espectro, e é também diminuição da curtose, que elas estão ficando concentradas em 2 polos. A outra medida que eles usam para medir polarização o outro princípio é o princípio da consistência. E eles vão medir isso usando essa medida que é o alfa de Cronbach. O alfa de Cronbach, ele originalmente é uma medida de confiabilidade. Então, a situação é a seguinte, imagina que você tem uma porção de perguntas que deveriam medir a mesma coisa. Um jeito de você testar essas perguntas é você divide elas em 2 pedaços e você mede a correlação entre elas para uma certa população. O que se espera é que a correlação entre perguntas que estão tentando medir a mesma coisa seja uma correlação alta numa certa população, né? Então, um jeito de você medir a confiabilidade da sua pesquisa é você repete de várias formulações diferentes a sua pergunta, divide algumas das formulações, você divide em 2 pedaços, que eles chamam de split half, divide na metade, e aí você mede a correlação entre as 2 metades. O alfa de Cronbach, para ser bem preciso, sem ser muito pedante, o alfa de Cronbach seria a média entre todas as correlações medidas de todas as formas que você pode quebrar em 2 as suas perguntas, é a média das correlações de todas elas. É a média de todos os split halves. É uma forma de medir consistência entre perguntas, certo? Então aqui a questão é quanto maior o alfa, maior a consistência que você tem entre as perguntas. E aí o que os autores estão argumentando é que se você tem o alfa crescente, você tem aumento de consistência, isso significa que o seu grupo está mais consistente nas respostas, isso significa que você tem maior tendência de ter um conflito. Então vamos aqui pegar um exemplo. Aqui é a escala Omnibus, que é a escala onde ele soma todas as escalas das 2 bases de dados, do GSS e do NES. Vamos ver o que está acontecendo. A escala Omnibus, conforme vai passando os anos, então aqui a gente tem de 74 até 92, né? Então uma vai de 74 a 92, a outra vai de 72 a 92, a outra vai de 74 a 94, né? Conforme vão passando os anos, a média está diminuindo, o que representa uma tendência na direção das pessoas se tornando mais liberais, no geral, né? na escala geral. Nas 2 bases de dados, essa aqui é mais acentuada, essa aqui é um pouco menos. A variância está diminuindo nas 2 escalas, essa daqui, claro, ela não está diminuindo muito, mas nas 2 tem uma tendência clara de diminuição. E a curtose nessa daqui claramente não está mudando muito, nessa daqui também não, os pontos estão bem variados aqui, mas no geral ela não está mudando muito. Bom, variância diminuindo, curtose não mudando, não é uma tendência de polarização, certo? O alfa aqui do Cronbach está ligeiramente diminuindo, o que significa que as pessoas estão ficando menos consistentes nas suas respostas.
ou seja, nas 3 medidas que eles consideraram, a gente não está vendo aumento de polarização, pelo contrário, né? Aparentemente, a população não está polarizando. Vamos ver o que seria um caso em que ela está polarizando. Então, aqui um outro exemplo. Eu tenho questões do aborto, tanto no GSS quanto no NES. Então, o que está acontecendo? A média está ligeiramente diminuindo, as pessoas no GSS ela está ligeiramente diminuindo essa escala, as pessoas estão ficando um pouco mais liberais. No NES ela está diminuindo com mais clareza, né? A variância está aumentando, então as opiniões estão ficando mais dispersas na escala, então tanto no GSS quanto no NES, e a curtose está diminuindo, quer dizer que ela está se concentrando em 2 polos. No GSS, essa escala de aborto ela é formada como a soma de várias escalas dicotômicas, como eu estava dizendo, né? Com escalas de sim e de não. Sim ou não. Ele soma para formar uma escala. Então eu posso medir o alfa dessas perguntas todas, que seria a consistência entre essas perguntas. E dá para ver uma tendência aumentando, quer dizer, as pessoas estão ficando mais consistentes nas suas respostas. Então, variância crescente, curtose decrescente, alfa de Cronbach crescente. Isso é sintoma de polarização. No NES, o aborto é uma escala só, então eu não estou comparando ele com nenhuma outra pergunta, então não faz sentido eu medir o alfa, por isso que ele não aparece aqui nessa minha tabela, nessa minha sequência de gráficos. Por fim, queria discutir com vocês como que eles interpretam polarização intergrupos. Então, quando eu tenho 2 grupos diferentes e eu estou querendo entender se eles estão convergindo, se as posições de um grupo em relação ao outro, se eles estão se polarizando ou se eles estão convergindo. Então aqui, como que eles medem isso? Aqui eu tenho, por exemplo, que eu estou olhando para o papel da mulher na base de dados GSS, certo? O tracejado são os liberais e essa linha grossa contínua são os conservadores. Então, a média dos conservadores é maior, significa que eles interpretam o papel de gênero, o papel da mulher, né, de uma maneira mais conservadora, a média dos liberais é mais baixa. Agora, nota que o que eles pensam, eles estão sempre olhando como tendência, né? Então, embora haja uma distância entre liberais e conservadores, essa distância está diminuindo com o tempo. Então não está existindo um processo de alinhamento. Pelo contrário, esses dois grupos estão ficando mais parecidos com o tempo. Eles não estão se polarizando. Eles estão ficando mais parecidos. Ao mesmo tempo, eu tenho... Está tendo um processo de convergência aqui. Vamos ver como seria um processo de polarização, de divergência. Então aqui é a escala de aborto no GSS. De novo, eu tenho aqui os conservadores, eu tenho aqui os liberais. Então a linha cheia é os conservadores, a linha tracejada é os liberais. Existe uma diferença entre eles, então os liberais são mais liberais em relação ao aborto, os conservadores são mais conservadores. Conforme o tempo está passando, os conservadores estão ficando mais conservadores em relação ao aborto, os liberais estão ficando mais liberais em relação ao aborto. Essa tendência de separação é o que eles estão considerando que é uma tendência de polarização, certo? É uma tendência de alinhamento. São os liberais ficando mais liberais, os conservadores ficando mais conservadores. Eles chamam atenção para uma seguinte coisa, aqui, que é a outra parte desse gráfico, né? Então aqui é a diferença das médias. São as médias, eles estão vendo se essas médias estão aumentando, ou se elas estão se divergindo, ou se elas estão convergindo, né? A outra coisa que eles dizem é quando eu estou olhando para dentro de um grupo, se esse grupo está ficando mais polarizado, significa que embora esteja uma separação, essa separação está contaminando, essa divergência está contaminando dentro do meu grupo. Mas não é o que está acontecendo aqui, né? Então, no caso, por exemplo, o que é mais marcado, né? No caso dos liberais, que é esse tracejado fino, ele está medindo a curtose. A curtose está aumentando, quer dizer que os liberais estão ficando menos polarizados dentro dos liberais, eles estão ficando menos polarizados em relação ao aborto. Então, eles estão ficando menos polarizados em relação a eles, estão ficando mais
mais liberais e eles estão se afastando dos conservadores, estão ficando mais conservadores. Então, isso eles estão interpretando como polarização intergrupo, né? São dois grupos que estão se alinhando e se divergindo, né? Por fim, aqui só para a última coisa de interpretação do gráfico, ele, apesar de não aparecer no gráfico, você pode medir a diferença entre as duas médias e imaginar a reta que seria a diferença entre essas retas. E aí ver a inclinação dessa reta. Uma inclinação das diferenças positivas é uma tendência de que essas retas estão se afastando, certo? Então é isso que eles estão medindo aqui. É a inclinação da reta das diferenças entre as médias. Nesse caso é positivo, que está sugerindo polarização. Bom, agora que a gente aprendeu como interpreta os gráficos, queria passar rapidamente aqui os resultados que eles mostram nos dois artigos, né? Então, primeiro, eles separam os resultados entre os resultados intragrupo, né? Quando eles estão olhando para um grupo específico, daqueles intergrupo, quando eles estão comparando dois grupos, né? Então, primeiro, acho que a primeira coisa para notar dos resultados é que quase todas as médias tendem para o campo liberal. Eles organizam a escala sempre para que os números maiores sejam os conservadores, né? Então, quase todas as médias estão decaindo, o que significa que está tendendo para uma posição liberal. Alguns das escalas que eles medem têm uma tendência para o consenso, então uma coisa antipolarização, né, o contrário da polarização. Então, por exemplo, o papel da mulher ele está tendendo para a posição liberal, para um consenso liberal. A única tendência que é marcadamente, que tem uma tendência, a única escala que tem uma tendência marcadamente em direção à polarização é em relação ao aborto, nas duas bases de dados. E quando eles fazem isso no grupo total, quando eles fazem uma série de recortes, eu mencionei, né, que eles têm a possibilidade de fazer os recortes, eles testam uma série de recortes e nenhum dos recortes muda significativamente o resultado. Então, mesmo quando eles pegam só os politicamente engajados, por exemplo, ou só os votantes, isso não muda o resultado. Só o que tem tendência de polarização é o tema do aborto. No segundo, o segundo grupo de resultados são os resultados intergrupo, né? Então, quando eles estão comparando dois grupos, eles testam uma porção de comparação entre grupos. Então, eles colocam jovens em relação os mais jovens em relação aos mais velhos, para ver se tem uma tendência de alinhamento, né? Dos jovens que se afasta do alinhamento dos mais velhos, os que têm maior ou menor escolaridade. Então, aqui seria testar a tal da tese do New Class, que a gente discutiu na outra aula, né? Que os de maior escolaridade estariam formando uma classe social específica que estaria se afastando, que teriam posições políticas que estão se afastando do restante da população. Eles podem testar, eles testam homens contra mulheres, assim por diante. A imensa maior parte de todas as escalas, em todos essas contraposições entre grupos, o que eles veem é convergência, não é divergência, não é uma tendência em direção à polarização, mas o contrário. As exceções são quando eles colocam liberais contra conservadores, eles veem polarização, alinhamento dos liberais em relação ao direito ao aborto e alinhamento dos conservadores contra o direito ao aborto, né? Isso é uma tendência de polarização que eles encontram, e quando eles colocam democratas contra republicanos, eles veem tendência de divergência na maior parte das escalas que eles testam. Então, o que eles estão vendo, na verdade, é um alinhamento de posições associado à identidade democrata e republicano. No paper de atualização de 2003, o Evans vê essa tendência, claramente ele vê se repetindo as tendências antipolarização em quase tudo, e ele vê essa tendência de polarização no sentido de alinhamento, tanto quando ele choca democratas com republicanos, quanto quando ele choca liberais com conservadores. Então e aí aparecem mais temas que dividem os liberais, as pessoas que se identificam como liberais das pessoas que se identificam como conservadoras. Então, eles concluem, a conclusão do artigo é que só o aborto propriamente o único tema que de fato polariza é o aborto.
o que a gente vê é uma tendência, na verdade, de um consenso liberal. Isso está muito dialogando com o que a gente discutiu do texto do Hartmann, né? É como se o mundo está se tornando, as pessoas no geral, a tendência no geral é que as pessoas estão se tornando mais liberais, está tendo quase um consenso como isso, e aí o que o Hartmann discute é que isso faz com que os conservadores se sintam cada vez mais isolados, né? A outra conclusão é que você tem uma tendência de consolidação ou de alinhamento, né, das identidades ideológicas, certo? Então, tanto das pessoas que se identificam como liberais em relação às pessoas que se identificam como conservadoras e das pessoas que se identificam como democratas em relação às pessoas que se identificam como republicanas. Então a conclusão é que não se sustenta a premissa de que os conflitos do sistema político eles estariam de alguma forma reverberando conflitos na sociedade. Na verdade são as elites do sistema, são as elites políticas que estão em conflito, que estão polarizando, e não o resto da população. Não é que elas estão refletindo uma tendência da população, mas que são elas só que estão polarizando. Então, isso de alguma forma dialoga com o que a gente discutiu no livro do Hunter, que são os grupos que, apesar de ser um grupo pequeno, de alguma forma esse grupo ele tem mais acesso aos meios de comunicação, ele tem mais acesso aos meios culturais, mas que é esse grupo específico, quando a gente está olhando para a polarização, é esse grupo que tem que aparentemente é o que está polarizando a sociedade, é para esse grupo que a gente tem que olhar num primeiro momento. Bom, então é isso. Essa foi a aula, a quarta aula do curso. A gente estudou as medidas de polarização a partir do artigo do DiMaggio, Evans e Bryson. A gente viu que quando a gente olha para dados estatísticos sobre a população toda, tem poucas evidências de polarização política nos Estados Unidos, exceto sobre o tema do aborto e exceto em relação ao alinhamento entre democratas e republicanos. Então, na próxima semana a gente manda outros vídeos para continuar o curso. Tchau, tchau, pessoal.